Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, prece de cura à distância e fluidificação das águas de todas as quartas. Graças a Deus, estamos aqui. Sejam todos bem-vindos mais uma vez e mais uma vez boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, depende da hora que você esteja vendo esse vídeo. Então, independe, né, que vocês assistam a hora que for mais tranquilo, mais fácil para todos. Hoje, graças a Deus, estamos recebendo bastante pedidos, né, de oração. Afora os que eu pego, né, aleatoriamente, eu pego no vidrinho, né, a gente tem um recipiente. Depois eu vou até mostrar a vocês qual é, né, o vidro, como é que é. Já mostrei uma vez, faz tempo. Né, a gente deixa ele sempre no meio da mesa durante o Evangelho para receber, né, a visita dos nossos irmãos da espiritualidade, do bem, da luz, para poder fazer, né, as visitas a todos aqui do grupo, que já estão no grupo, né, faz tempo, todos os nomes já estão. Então, que bom que é assim, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos começar com as mensagenzinhas, né, que eu gosto de trazer. As duas primeiras de hoje. Saiba compreender o que significa servir a Deus. Deus, a onipotência absoluta e infinita, de nada precisa. Entretanto, quer ser servido, mas indiretamente, através de suas manifestações, que são as criaturas, animadas ou inanimadas. Todas as vezes que servimos a um semelhante, a um animal, a uma planta, estamos servindo a Deus, porque Deus se manifesta ao homem através do próprio homem. Então, em tudo tem a presença de Deus, inclusive dentro de nós. Nós somos parte de Deus. Não fique triste. Procure o conforto que o céu dá a todos aqueles que se conformam e aceitam as dores com resignação. Se aquela criatura que você ama acima de tudo, mais do que a você mesmo, foi ingrata com você, não fique triste. Peça que o Pai a ajude e que ela se torne cada vez mais feliz. Entregue ao Pai todo compreensivo aqueles a quem você ama e ame-os você também. Então, mais duas mensagens abertas, né, aleatoriamente. Vamos ver mais duas. O mal. Fazendo mal aos outros, praticamos o mal contra nós mesmos. Ferindo os outros, na essência, estamos ferindo a obra de Deus, de cujas leis soberanas nos fazemos réus infelizes, reclamando quitação e reajuste. Fé. Equilíbrio ser-nos-á o clima de entendimento em todos os assuntos que se relacionem à fé e à cultura, ou estaremos sempre ameaçados pelo deserto da descrença ou pelo charco do fanatismo. Então, para a gente entender, né, até a fé ela tem que ter equilíbrio, né? Porque se a gente não tem nenhuma fé, a gente entra na descrença. E se a gente tem o excesso, a gente fica cego, que é a fé cega, né? Muito exteriorizada, mas na prática não é exercida. E a gente entra no fanatismo. Então tudo, até a fé tem que ter equilíbrio. Ok? Deixa eu só pontuar aqui. Não, vou deixar aqui para depois. Depois eu coloco a pontuação. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu vou pedir licença a vocês. Eu coloquei uma música clássica ali, tem algumas vozes, né, tipo ópera, baixinho. Eu sempre coloco antes do Evangelho alguma música. Eu vou pedir licença a vocês, porque como eu lembrei que a live de hoje, né, também vai para o YouTube, e o YouTube tem umas regrinhas, né, por conta de direitos e tal. São músicas bem difíceis até, mas enfim, eu vou baixar bastante o volume ou desligar. Eu peço licença a vocês que eu lembrei disso agora, para não ter problema na nossa transmissão depois, mais tarde, para o canal do YouTube, tá bom? Só um minutinho. Se a Bebelzinha quiser ficar aqui com vocês,
Eu acho que ela não vai, que ela estava cochilando, então ela vai ficar deitada. Quando eu sair, ela vai deitar. Ó. Falei? Pronto. Voltamos. Vou deixar ela dormir de novo no meu colo, tá bom? Enquanto nós fazemos o Evangelho. Então vamos fazer a nossa prece inicial, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos. Mentalizar o Cristo, Jesus. Ou, caso vocês queiram, mentalizar uma luz, uma energia, aquela imagem de Deus que você tem em sua mente, ou Maria Santíssima, nossa Mãe Espiritual. Jesus, Mestre amado, mais uma vez estamos aqui diante de vós, com pensamento elevado às alturas, ao teu encontro, para estudarmos o teu legado de luz, que é o Evangelho, deixado por esses espíritos luminosos, missionários, que foram os teus apóstolos e que ainda se fazem presentes na espiritualidade do planeta, ao teu lado como teus prepostos. Nós queremos, Senhor, coragem e força para superar todas as dificuldades, todos os problemas e colocar em prática o que aprendemos no teu Evangelho. Nós te rogamos a presença amiga dos irmãos da espiritualidade de luz, de paz, de bem, de amor, que se fazem presentes pelo teu amor e a tua misericórdia, que já faz parte deles, e nós te agradecemos, Senhor, por isso. Agradecemos a todos os irmãos da espiritualidade que se fazem presentes, que nos ajudam nesse intuito, que nos auxiliam amorosamente. Muito obrigado. Nosso coração é cheio de gratidão por tudo. Pedimos, Senhor, a tua presença amiga, a tua paz, o teu olhar e a tua luz, que ilumine a todos nós, aos irmãos que nos assistem e aos irmãos desencarnados aqui presentes, nossos mentores e guias espirituais. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, assim seja. Boa noite mais uma vez a todos, graças a Deus. Temos aqui muitas pessoas amigas, né, que formam essa egrégora que a gente tem, egrégora, esse conjunto de preces, de pensamento, né? E tem muito encontro, viu? Do lado de lá, quando a gente está dormindo, a gente se encontra vez ou outra. O pessoal aqui do grupo, a gente tem, sim, trabalho, né? A gente às vezes nem se conhece pessoalmente, mas às vezes a gente se encontra durante os sonhos, né? Os desdobramentos do nosso espírito, nossa alma fora do corpo é espírito. Então é assim que a gente às vezes se encontra quando a gente está em condições ou em sintonia de trabalhar lá na espiritualidade, graças a Deus. Vamos para a primeira mensagem de hoje, a primeira leitura, né? Leitura prévia. O título da leitura de hoje é Fazer e Não Fazer. Portanto, para quem sabe fazer o bem e não o faz, para este é pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago fala o quê? De omissão, né? A gente, nesse momento em que o planeta se encontra, né, esses próximos 35 anos que a gente vai ter aí de transformações muito grandes em tudo, né? Na sociedade, na ciência, conhecimento, na educação, na política, a gente vai ter, né, todo um processo de transformação cada vez mais acentuado. Então, nesse momento, não adianta não fazer o mal, mas eu não faço o mal, mas você faz bem, você pratica o bem, você ajuda, você auxilia. Tem que fazer essa reflexão,
né? Não adianta não só não fazer o mal, mas sim fazer o bem, não ser omisso, né? Por isso que ele disse: portanto, para quem sabe fazer o bem e não o faz, para este é pecado. É a gente cruzar os braços, né? Jesus como governador do nosso planeta, a espiritualidade de luz como um todo, os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, eles querem ação, né? Querem oração, e a ação que faz parte até da palavra, oração. Então a gente tem que agir. Onde quer que a gente vá tem pessoas necessitadas da nossa ajuda. Basta olhar, né? Basta abrir o olho para enxergar o que está à nossa volta, e a gente vai ter oportunidade sim de servir, de sermos úteis. Quando a gente não tem nenhuma mesmo, que é a coisa mais difícil, né? Porque mesmo aqueles que não têm nada, como a gente viu, né? Eu falei até semana passada, um exemplo desses desastres naturais lá em Pernambuco, Alagoas, onde as pessoas que perderam as coisas, perderam tudo, e mesmo assim, voluntariamente, amorosamente, vão lá para as comunidades onde se encontram as pessoas e vão lá ajudar no preparo de um alimento que foi doado, ajudar, né, na limpeza. Então são pessoas que mesmo sem nada ainda conseguem. Então por que a gente que tem tanta coisa não consegue fazer, né? Vamos pensar um pouquinho. Então vamos seguir aqui na leitura. Você informa que muitas vezes se demora atônito sem saber o rumo que tomar, quando convidado a definições. Programe, porém, sua paz através do tempo. Não a improvise. Seja imparcial, não indiferente. Olha que coisa mais propícia, né? Para o momento de hoje. Seja imparcial, não indiferente. Exponha suas convicções, não as imponha. Conserve a atitude humilde, não receosa, não de medo. Refira-se à verdade, não a transformando em instrumento de dor para o próximo. Procure ajudar, não apenas agradar. Não condicione a sua afeição, oferte. Eu só vou ser amoroso, só vou ser afetuoso, se A, B, C também for. Será que Jesus seria dessa forma? Não reaja pela ira, atue pelo amor. Não invista num só golpe toda a sua confiança. Aplique-a a pouco e pouco. Não reduza sua capacidade de amar ante o desalento. Quando a pessoa está desalentada, aí automaticamente, né, a gente se acha fraco. Não estou em condições de fazer, não estou em condições de amar porque eu estou fraco. Ame duplicadamente a quem o não entender. É fácil não, é difícil, mas não é impossível. Para qualquer situação, há pequeninas regras que ajudam bem viver. Desde que você se imponha a tônica de instruir, amar, servir e passar adiante, sem a preocupação de colimar todos os objetivos, ou seja, de alcançar tudo, né? Ficar exageradamente preocupado em alcançar isso ou aquilo logo, dando a cada um o direito de ser como é, porém, em relação à própria conduta, conforme ensinou Allan Kardec, busque ser hoje melhor do que ontem e amanhã tente ser melhor do que hoje. Nós conseguimos, né? Até certa etapa, certo ponto, a gente conseguiu nós conseguimos ser melhores até um pouco, né? Porque se a gente for olhar para as vidas anteriores que a gente teve, com certeza a gente não foi boa coisa, né? E tem coisas, a maior guerra, a maior batalha é a interna, né? As coisas que a gente tem dentro que precisam melhorar, né? O egoísmo, principalmente, que é o carro-chefe aí de várias mazelas morais. Egoísmo, né? Impaciência, falta de amor, raiva, tudo isso. A gente convive com essas emoções todos os dias. É um trabalho, né? Não é que a gente vai viver, né, nos punindo por isso o tempo todo com chicotinho, porque Deus não quer que a gente sofra. Ele quer ação para que a gente trabalhe exatamente nesses pontos. Mas eu respondi, né, alguma coisa que chegou para mim, que eu não gostei, eu fui grosso,
nós somos humanos, a gente tem que encarar realmente essas sombras que a gente ainda tem. Normal, né? Com que a gente faça com que isso não seja frequente e que isso, essas reações ruins, né, essas falas difíceis sejam cada vez menos na nossa vida. Então é um trabalho, né? É como se a gente fosse uma obra mesmo que somos, uma obra que a gente tem que todo dia ir lá, botar um tijolinho novo, né? Uma parede mais bonitinha, a gente vai se construindo aos poucos. Então, fazer e não fazer, tem essa diferença, né? Não podemos ser omissos diante de injustiças, mas também não vamos impor, né, como a gente costuma dizer, de goela abaixo aquilo que a gente acha, que a gente acredita. Não, a gente expõe, né? Cada um pega se quiser o que a gente fala, o que a gente acredita, o que a gente sabe, né? Ninguém vai impor nada, né? E assim a gente vai vivendo nosso dia a dia, construindo um amanhã melhor. É assim que a gente precisa estar atento, tá? Então, primeiro texto, leitura prévia de hoje, foi essa. Então, pessoal, quem não pegou a água, né, quem esqueceu, ainda não pegou, dá tempo ainda. A gente vai fazer daqui a pouco a prece, né? Daqui a um minutinho a gente vai começar a nossa prece. Primeiramente a prece de cura, à distância. Depois a gente vai fazer a prece de fluidificação das águas. E lembrando as pessoas que depois do vídeo, né, depois da live, depois do evangelho, estão inseridas no socorro, tá? Esse é o nome mesmo, porque são casos assim mais difíceis e urgentes. Não que uma dor seja, né, maior que a outra, mas sim tem casos mais difíceis, tá? Então por isso que a gente está pedindo as pessoas que começaram o tratamento continuem, né? Na semana passada, semana retrasada a gente começou, teve a semana passada e hoje é a terceira quarta-feira que a gente está nessa etapa, né? Então quem quiser para a próxima quarta-feira, deixa o nome, o seu ou de quem você acha que precisa para receber a visita. Esses casos, pessoal, são pessoas que realmente, vamos dizer assim, estão com problemas graves de saúde ou dores muito fortes, né? Problemas que precisam de uma visita mais enfática, né? Não que todos não recebam, né? Porque o amor de Deus tá para todo mundo, ele é como um sol, né? O sol ele vai até naqueles buraquinhos ali na terra, na minhoca, né? A minhoquinha que está lá na terra, bem acanhadinha lá, né? Vivendo a sua vidinha, mas aquela luminosidade ainda chega lá. Então ninguém fica fora, né, desse sol, desse amor de Deus. A mesma coisa. Então todo mundo que está no intuito de receber uma prece, de fazer uma prece juntos, de pedir um socorro, todas as preces são ouvidas. Mas esse trabalho, né, a parte de visita, de um tratamento terapêutico, eu sempre falo aqui, é mais para casos mais extremos, tá bom? Então, a princípio a gente começou com 2 pessoas, já está em 4 pessoas e a gente vai aumentando aos pouquinhos. Então, para a próxima semana, pessoal, vamos colocar assim mais 3 pessoas, tá bom? Quem quiser deixar o nome, se você sabe de alguém que está acamado, que está com uma doença grave, que está com um problema de saúde mais difícil, né? Que está com sofrimento, até mesmo sofrimento emocional, né? Uma depressão profunda, algo assim. Então a gente solicita a visita, né, após o evangelho espiritual de irmãos solidários, amorosos, misericordiosos da espiritualidade, se assim o podem fazer, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo já está com a sua aguinha fechadinha, a garrafa, o copo. Deixem, né, aí na frente. A gente vai pedir hoje, aqui eu sei que temos os nossos mentores, guias espirituais, ouvindo, participando. Então a gente vai pedir hoje por essas pessoas, tá? Além de todos que já estão no grupo do Evangelho, pedindo um auxílio, né? Uma prece de cura à distância, que sejam visitados. Maria Denise Pereira da Silva, a tia Carminha,
Os amigos Afonso de Lagaça e Aneide Nogueira de Lagaça, lá em Portugal, Francisco Varela Júnior, Elizabeth Diniz, Maria Aurenísia, Maritza Gabriele Sophie, lá em São Paulo, Abraão Teixeira, Alexandre Ciro, que está inserido no trabalho em seguida, né? Está precisando realmente de que seja feito um trabalho ali no seu corpo físico, também espiritual, porque uma coisa tem a ver com a outra. Alexandre Ciro, em São Paulo, o senhor Serafim Ferreira Vaz, Portugal, a senhora Palmira Almeida Bastos Vaz Silva, Portugal, Luísa Ferreira Vaz Silva, Portugal, a Darcy Amália Farina, lá em São Paulo, Nelly Nunes Pereira, em Campina Grande, Kaline Rufo, amiga Kaline, também presente, Valdomiro Henriques de Araújo, João Pessoa, Cleiton Bernardo de Lucena, em Natal, Roberto Schlanger, lá em Niterói, Bernadette Porto, em Curitiba, Rogério Bezerra Nóbrega, Regilane Bezerra Nóbrega, João Pessoa. Os que eu não falo o local é porque são daqui, tá? Carla Marisa Ribeiro Cardoso Saraiva, lá em Portugal, Anália Nunes de Moura, Campina Grande, Adélia Nunes Pereira, em Campina Grande, e Eulinda Trajano, em São Paulo, e os nomes que eu tirei hoje, né, antes de iniciar o Evangelho, pelo gatinho Simba, lá em São Paulo, Régia Nóbrega, nossa amiga Régia, aqui no grupo, Dona Eunice Coutinho Nóbrega, no plano espiritual já há alguns anos, nossa amiga Nicinha, Maurício, em Campina Grande, eu acho que é da família da amiga Aline aqui no grupo, tá? Dominique Fígaro, São Paulo, a prima Domini. Danilo Filizola, amigo Danilo. Guilherme Menezes. Roosevelt, não falou, a pessoa que colocou o nome dele não me deu, tá? Mas eu creio que eu sei. Roosevelt, Luísa Tavares Nunes da Silva, Rio Grande do Sul. Então esses foram os nomes hoje, né? Não significa dizer que quem não foi chamado, citado, não vai receber ajuda. O Simba vai ter uma visitinha, né, dos veterinários da espiritualidade. Alexandre está na visita, tá, prima? Eu falei o nome dele agora antes, só para reforçar, mas ele está na visita depois, né? A gente sabe que o caso dele é bastante sério, né? Bastante grave. Então é isso. Então, pessoal, vamos fazer a nossa prece, né? Peço a vocês que orem juntos, que façam a mentalização juntos, para a gente receber, né, essa luz, esse pedido. A gente pede, né? Aí cabe a nós também, a nossa sintonia. A gente está fortalecido na fé, na confiança, no amor da espiritualidade, né? Então vamos fechar os nossos olhos nesse instante. Senhor Jesus, mais uma vez estamos diante de Ti, agradecendo por mais um dia que se encerra em nossa jornada terrena, louvando e agradecendo o vosso amor por todos nós, encarnados e desencarnados. Pedimos nesse instante, Senhor, que lance o vosso olhar amoroso sobre todos nós, sobre as nossas mazelas físicas e espirituais, pois Tu és o médico dos médicos, és o médico da humanidade, principalmente médico espiritual de todos nós. Mestre amado, derrama a Tua luz, os Teus fluidos benéficos e salutares de cura, a todos esses irmãos que foram citados hoje, e a todos os outros que não foram, mas que recebem também, através dos seus guias espirituais, anjos da guarda, os fluidos e os passes nesse instante, onde quer que se encontrem. Aqueles que também se encontram nos hospitais, que recebam as bênçãos do alto em forma de cura, de fluidos
benéficos e medicamentosos. Pai amado, nós sabemos do vosso amor pela humanidade e da tua misericórdia. E pedimos aos médicos da espiritualidade, às falanges médicas, às equipes socorristas, todas orientadas pelo nosso Bezerra de Menezes, querido amigo, e todas as equipes possam fazer o seu trabalho amoroso de visita a todos esses irmãos, levando a cura necessária a cada um, principalmente na noite de hoje, as curas emocionais de todos nós encarnados, muitos se sentindo cansados, desgostosos, abatidos, que sejamos renovados em nossas energias, recuperados nas nossas forças mais íntimas, que as nossas lágrimas sejam enxugadas, que se reacenda em nós, através da tua centelha divina, a esperança e a fé. Sabemos que temos essa luz desde o início, quando fomos criados por Deus. E que essa luz, que chamamos de centelha, se acenda cada vez mais dentro de nós. Que possamos compreender, Senhor, os mistérios da vida, sem desfalecer, com ânimo e coragem, pois ainda temos muito para aprender e ainda viremos a vivenciar coisas maravilhosas através do teu amor. Fica conosco, Senhor. Leva, Jesus, os nossos pensamentos, os nossos fluidos a todos esses irmãos que necessitam das curas físicas e espirituais, curas emocionais e psicológicas. Abençoa, Jesus, a todos nós com a tua luz e o teu amor. Graças a Deus. Vamos fazer agora a nossa prece de fluidificação das águas, tá bom? Já podem abrir. Eu vou abrir aqui a garrafinha. Se você tiver um animalzinho em casa também, que esteja precisando, né, de tomar essa água fluidificada, vocês podem colocar, né, um pouquinho também, uma garrafinha. Todo dia você coloca um pouquinho da água, né? Não mistura a água, tá? Uma com a outra. Outra coisa, pessoal, eu sei que eu sempre dou esse lembrete aqui. Às vezes a gente nem tem, né? Porque também não tem outra opção em casa. Mas no dia do Evangelho, né, das quartas-feiras, por favor, quem puder, né? Não é uma coisa tão, mas quem puder, né? Porque deixa o nosso organismo mais leve, longe das toxinas mesmo que tem em alguns alimentos. Não se alimentem de carne, tá? No dia da quarta-feira, né? Só depois do Evangelho, mais tarde, vocês podem até comer. Mas durante o dia, né? Como uma fruta, um queijo, né? Uma vitamina, um arroz, algo que seja mais vegetariano ou vegano, né? Verduras, saladas, né? Um arrozinho, até feijão mesmo sem carne. Evitar carne, tá? É só uma orientação. Se quiser fazer, a gente fica com o organismo mais leve, tá? Então é isso. Vamos fechar os nossos olhos. Que bom, Marleide, que bom. Você colocou pro Chaninho também, né? Não, linda, de São Paulo tem a Ananda, né, que está no hospital. Tem a Paulinha também e o Alexandre, né? Os três, tá? Vamos fechar os nossos olhos. Amado Mestre Jesus, nesse instante, Senhor, nós pedimos a Tua luz, os Teus fluidos de luz do alto, que sejam direcionados a essas águas desses irmãos.
as equipes médicas da espiritualidade, aos irmãos da natureza, que manipulam os fluidos retirados das ervas, das plantas, das árvores, dos frutos, das águas, do vento, do calor do fogo, transformando-os em medicamento. A irmã Caena e seus colaboradores que possam vir nesse instante ajudar na fluidificação dessa água, em nome de Jesus. Que todos em seus lares recebam através dos seus guias espirituais, anjos da guarda, os fluidos salutares para essa água. Que essa água possa servir para as curas físicas e espirituais de todos nós. Com a graça de Deus, de Jesus e de Maria Santíssima, que olha por todos nós com muito amor. Aos irmãos pretos velhos, muito obrigado. Aos caboclos das matas, aos nossos mentores espirituais, médicos da espiritualidade, o nosso muito obrigado, de coração cheio de gratidão, portanto, amor e dedicação a todos nós, graças a Deus. Podem fechar. Quem tiver o copo, né, também bota um pírisinho em cima, só para deixar protegido, né, porque durante o Evangelho, né, às vezes vem irmãos que precisam ouvir, né, então tem toda uma movimentação espiritual em casa, né, nas nossas casas, pelas outras pessoas também que convivem conosco. Então a gente sempre pede, né, que deixem fechadinho, só abra na hora da prece e depois fecha novamente, tá bom? Então, pessoal, vamos fazer a leitura do Evangelho de hoje, seguindo a ordem, né? Estamos agora no capítulo 23. O capítulo 23, ele também não tem instruções dos Espíritos, é um capítulo até um pouquinho curto. E o título é Estranha Moral. E o primeiro tópico é odiar os pais. E aí, nós temos aqui um trecho do Evangelho de São Lucas que diz: Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. São Mateus capítulo 10, versículo 37. Aí a gente vai entender essas palavras. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar que, instintivamente, se lhes repele o sentimento literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, a gente tem que lembrar disso, né? Os apóstolos eles estavam trabalhando, conhecendo a espiritualidade, Jesus mostrando as verdades da espiritualidade, dando exemplos, curando, né? Então eles estavam extremamente ocupados, mas estavam aprendendo e assimilando para depois colocar tudo por escrito. Durante o trabalho com Jesus, eles não tinham tempo nem de escrever, né? Então ele diz: escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso.
ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. A gente sabe muito claramente que houveram, né, muitas mudanças nos textos dos apóstolos e outros, inclusive, que nem a igreja nem inseriu, né, porque tinham outras coisas ali que mesmo para a época, né, bem depois dele, depois da passagem de Jesus de volta para o plano espiritual, ainda as pessoas não tinham capacidade de compreender, né? Então houve muita alteração, sim, né? Mudanças de um idioma para outro, uma tradução. Então tudo isso contribuiu, né, para que houvesse uma certa diferença no entendimento, né? Mas a essência é a mesma. Então ele diz: basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. A gente está num círculo, né? Às vezes uma brincadeira de amigos, né? Lembra da brincadeira do telefone, né? Ou então quando a gente falava no ouvido de uma pessoa que estava num círculo de amigos, aí a pessoa já ia para o outro, a história começava de um jeito e terminava de outro. Então a gente tem essa facilidade de entender dessa forma, né? Ele diz: o termo odiar, nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. A gente sabe que Jesus não ia falar, né, do ódio dessa forma. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia, a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, é indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. Então, a gente entende, né, a essência. Aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. A gente não pode odiar a vida, né? Ninguém odeia viver, né, para ter a continuidade da vida, a vida eterna. Não é assim. Então, isso é uma questão de tradução. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, aqui na Gênese, designa as fases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. O dia, a palavra dia não significava isso, 24 horas, mas se entendeu dessa forma, né? Tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem traduzido pelo termo camelo, na alegoria do buraco de uma agulha, né? Por isso que tem aquele trecho. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então não é o camelo, o animal, é um cabo que era feito do pelo do camelo. Cumpre ao demais se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, também tem isso, pelo muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode, numa, envolver injúria ou blasfêmia e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Por exemplo, a palavra saudade, né? A palavra saudade, ela não existe, né, como a gente entende em outros países, em outros idiomas. Ela tem sim o significado lá, mas é totalmente longe do termo, né? É algo assim mais para melancolia, né? Para uma tristeza, né? Mas a saudade em si, como a gente a entende, só tem na língua portuguesa, né? No inglês eles usam o termo blue, I'm blue, né? Que vem do azul, quando a pessoa está apática, branca, né?
depressiva, vem dessas origens. Então tudo é muito volátil, né, na língua. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Existem palavras que a gente nem usa mais. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases, né, que têm o mesmo significado. Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus, isso é claro, né? Então a gente, quando lê essas coisas, esses textos, a gente tem que retirar, né, esse significado. Tem muita coisa, né, que a gente pode entender de outra forma, mas infelizmente, como está, né, as pessoas que são mais fechadas, que não têm essa abertura para o entendimento mais fácil, para a espiritualidade, espiritualismo de forma geral, seguem ao pé da letra, né? E aí entendem que sim, se você tiver que escolher entre seu pai e sua mãe e Jesus, você vai escolher Jesus. A gente sabe que não é nesses termos que Jesus colocou, né? E vai odiar o pai e a mãe? De jeito nenhum, né? Então vamos ver aqui mais outro pedacinho do capítulo. Ele traz nesse capítulo, como o título diz, estranha moral, né? Porque são coisas pontuais, tá? Que tem nos textos e causam uma certa estranheza ao ler, né? Por isso que ele explica algumas coisas. Tem outra aqui que diz: abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou a sua mulher, seus filhos ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Ou seja, só vai ter a vida eterna se fizer isso. São Mateus capítulo 19, versículo 29. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Ainda tinha essa associação, né? São Lucas capítulo 18, versículos 28 a 30. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. São Lucas capítulo 9, versículos 61 e 62. Ou seja, são trechos que quando você vai ler, você estranha, né? Jesus dizendo, exigindo coisas, né? A gente sabe que no contexto em si ele fala da gente não ser materialista, né? Da gente desapegar, o desapego das coisas materiais e seguir a sua fé, né? Não é abandonar as pessoas. A gente tem esse entendimento hoje, mas vejam como fica difícil, né, para muita gente entender isso. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, ou seja, materiais, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Por que você vai abandonar, né? A não ser que você siga, né? Como existem, né, ordens religiosas que você tem que se isolar, que você tem que né, abandonar tudo, voto de pobreza, né? Então existem coisas e coisas, né? E isso, se você faz de coração, mas com o intuito de ajudar muito mais pessoas,
sem dar as costas à sua família, sem agressão, né? Apenas seguir um outro rumo, tudo bem, né? Porque você está fazendo por amor ao próximo, não que você vá se intrigar da sua família, dos seus parentes, da sua esposa, dos seus filhos, não, você vai seguir uma outra linha de vida, né? Mas não abandonar, né? Como tem no texto, né? Erroneamente associado a Jesus e transformado até pelas línguas. Não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Aí ele está colocando Kardec coloca nessa associação. Vai seguir, né, o exército, deixa tudo para trás, vai defender o país, aí é outra história. Não se reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lado doméstico aos liames da amizade para cumprir um dever? É que, então, há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Kardec traz, né, nessa leitura as coisas bem mais naquela época dele, né? Então a gente tem que entender todo o contexto. Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. A gente sabe, né, que tem vidas que se separam mesmo por vários motivos. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que, mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não o seriam, se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas por fim mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Esse também era o sentido daquele trecho apostólico. Preocupar-se com a continuidade da vida, fazer o melhor, deixar as coisas materiais para trás. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo, e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes. A gente tem que entender, né, que lá naquela época as pessoas eram mais abrutalhadas realmente do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso, porque a gente vai trabalhando o nosso desapego, né? A gente sofre menos quando existem separações, né? Principalmente pela perda, né? de entes queridos, pela desencarnação, né? Então a gente vai trabalhando isso. A gente não tem um lá assim que está segurado, né, na pessoa. A pessoa está ali conosco, mas uma hora ou outra vai haver uma separação pelo desencarne, por exemplo, e aí a gente tem que estar firme para seguir, né? Porque a gente vai se encontrar. Todas as separações, pessoal, e quanto mais a mais forte é a separação física, né? Por questões mesmo, né, de desencarne, mas são temporárias, todas elas são temporárias. Até mesmo aquelas que a gente tem na nossa jornada, né, que tem um companheiro, uma companheira e há uma separação, mas se ficou alguma coisa ainda pendente, com certeza o destino lá no plano espiritual vai fazer com que haja um diálogo, uma conversa. Olha, faltou isso, né, no nosso convívio, faltou isso, aquilo, a gente tem que ver. Se ficar tudo resolvido, ok, né? Continua-se, né? Cada um seguindo a sua jornada e sem hostilidades, né? Assim, mas existem várias formas da gente ir trabalhando o desapego. Assim, as famílias, como as raças, se abastardam, desde que se não entrecruzem
se não enxertem umas nas outras. É essa uma lei universal, tanto no interesse do progresso moral quanto no do progresso físico. Aí ele fala sobre essa questão de não ter hostilidades, né, entre povos, entre raças, entre civilizações. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo os verdadeiros laços de afeição. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual, pela depuração do espírito, verdade consoladora da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Então, separações, né, elas só podem haver de verdade, né, quando não tem mais condições, né, seja pela perda do corpo físico, seja por convívio, enfim. Mas, no geral, a gente não vai usar o termo odiar, separar-se, como legado de Jesus, de forma alguma. Né? Jesus jamais iria pedir isso. Pelo contrário, ele quer a união dos povos, das civilizações, das raças, credos, né? Para sermos realmente uma só família. Essa é a cara de uma terra de regeneração e regenerada. Quando as pessoas começarem a quebrar todas as barreiras. Chico Xavier já falava, né, que no ápice das transformações do planeta, a gente não vai ter nem fronteira, né? Não vai existir. A gente está vendo assim as coisas caminhando pela ganância, né? Interesses. Aí determinado país, determinada pessoa quer controlar determinado lugar, determinada região do planeta, né? Quer um controle. Ali tem alguma coisa que me interessa, aí eu vou lá, dou uma olhadinha, né? A gente sabe, mas nada disso vai ficar. Não vai ser assim como pensam, né? Porque a lei da fraternidade ela vai permanecer e vai prevalecer cada vez mais, né? Porque tempos virão em que só tem esse caminho, só vai ter essa estrada para a gente seguir, que é a lei de fraternidade. Então não vai ter para ninguém, né? Quem quiser o contrário, sim, esses vão embora, porque precisam se separar daqueles que querem vibrar no amor. Tá bom? Então, entendendo nesses trechos. Eu vou só intitular aqui os outros, quem quiser estudar depois, né? Esse capítulo é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, como não tem instruções dos Espíritos, ele é mais de estudo mesmo, né? De observância dos textos. A gente tem mais três, deixa eu ver se são três, mais dois tópicos, né? Que encerram o capítulo. Só para vocês terem ideia, né? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Como assim, né? E aí ele vai trazer. E o outro é não vim trazer a paz, mas a divisão. Também é atribuída a Jesus, essas frases, né? Então, eu vou só dar assim um parecer, né, que eu já tinha visto. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos são os mortos espirituais. Quando se morre espiritualmente, quando você não consegue, né, levantar-se para a luz, né, então você enterra, né, aquilo que não está mais fazendo parte. Não vim trazer a paz, mas a divisão é justamente dividir o espírito, entender que temos todos dentro de nós sombra e luz. E essa divisão é necessária para que se enxergue a sombra e trabalhe nela, levando mais luz e nos tornando só luz. Então essas divisões são espirituais, né? Esse enterrar os mortos é o espírito morto, o espírito antigo, o espírito velho, né? Cheio de mazelas morais que não podem mais ficar vivos, né? Tem que morrer mesmo, e, né, para que o espírito novo se renasça. São pequenos detalhes, né, na interpretação que as pessoas veem, né, e seguem ao pé da letra.
e às vezes complicam, né? Não só suas vidas, mas a vida dos outros. Mas tudo é etapa, né? Cada um absorve aquele entendimento que tem, né? Cada um no seu máximo que puder, no seu entendimento. É assim, né? Uns conseguem entender mais rápido, outros demoram mais um pouco. A gente tem que entender essas coisas. Ok, pessoal, vamos fazer a nossa prece final, né? Já faltam 2 minutos, 3 minutos para as 9. Eu sempre peço às pessoas que vão receber, né, o tratamento depois da live, que às 9 horas se recolham, né, para um local mais silencioso, preferência o quarto, né? Podem ficar deitados, né, para que a gente consiga o intuito, né, dos nossos irmãos da espiritualidade. A gente pede, né? Então, cada um conforme, né, a sua necessidade. Deixa eu só ver aqui, Eulinda falou. Isso, vamos pedir, né? Além da visita para dar uma olhadinha, né, no problema dele, no problema físico, também para que ele consiga, né, essa internação, que ele consiga fazer a cirurgia, que dê tudo certo, né? A gente pede a espiritualidade. Vamos agora fazer a nossa prece final, pessoal. Se você puder, assim que terminar, Linda, entrar em contato com ele lá, né, para poder ele estar no quarto, ficar lá quietinho, né? Não tem problema, não é preciso ser exatamente às 21 horas em ponto, mas quando a gente terminar a nossa prece, que eu encerrar o evangelho de hoje, aí eu já começo a fazer a vibração, tá bom? Vamos fazer nossa prece. Eu vou ler aqui, pessoal. Eu achei interessante, eu abri aqui aleatoriamente, não é uma prece, mas é um texto de Emmanuel que fala sobre oração e cura. Nem ia ler mais nada, mas eu acho que eu devo, tá? Eu vou ler mais esse trechinho aqui, esse texto desse livro, que tem o título de Oração e Cura, e depois eu vou fazer uma prece lida para a gente fechar o nosso evangelho de hoje, encerrar, tá bom? Oração e cura. Recorres à oração junto desse ou daquele enfermo e sofres quando a restauração parece tardia. Entretanto, reflete na lei divina a que todos obrigatoriamente nos entrosamos. Isso não quer dizer que devamos ignorar o martírio silencioso dos companheiros em calamidade no campo físico. Para tanto, seria preciso não haver sentimento. Sabemos sim quanto dói seguir noite a noite a provação dos familiares em moléstias irreversíveis. Conhecemos de perto a angústia dos pais que recolhem no coração o suplício dos filhinhos torturados no berço. Partilhamos a dor dos que gemem nos hospitais como sentenciados à pena última e assinalamos o tormento recôndito dos que fitam, inquietos, em doentes amados, os olhos que embaciam. Observa, porém, o quadro escuro das transgressões humanas que nos rodeiam. Pensa nos crimes perfeitos que injuriam a terra, na insubmissão dos que se rendem às sugestões do suicídio, prejudicando os planos da eterna sabedoria e criando aflitivas expiações para si mesmos. Nos processos inconfessáveis dos que usam a inteligência para agravar as necessidades dos semelhantes e na ingratidão dos que convertem o próprio lar em reduto do desespero e da morte. Medita nos torvos compromissos dos que se acumpliciam agora com os domínios do mal, e perceberás que a enfermidade é quase sempre o bem exprimindo reajuste, sustando-nos a queda em delitos maiores. Organizemos, assim, o socorro da oração junto de todos os que padecem no corpo dilacerado, mas, se a cura demora, jamais nos aflijamos. Seja o leito de linho, de seda,
palha ou pedra, a dor é sempre a mesma e a prece em toda parte é bênção, reconforto, amparo, luz e vida. Lembremo-nos, no entanto, de que as lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Emmanuel. Então, bem interessante, né? Esse lembrete, a gente lembrar novamente disso. Né? Tudo tem um motivo, uma causa. Não tem problema dele não estar em casa, tá? Ele está no pronto-socorro de Santo André, não tem problema não, viu? Com certeza ele vai receber essa visita sim, lá onde ele está, tá bom? Vamos fazer essa prece. Um coração cheio de gratidão aos irmãos da espiritualidade que aqui estão, ajudando, levando luz, conforto, medicamentos, fluidos de cura a tantos irmãos que pediram. Louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor. Na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente, chamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos, da luz a que nos elevas, nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrida. Sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração. José Silvério Horta. E assim, Senhor Jesus, nós agradecemos a presença amiga dos nossos benfeitores espirituais, do guia espiritual do nosso trabalho do Evangelho de todas as semanas. Que tu, Senhor, possas iluminar-lhes sempre os caminhos de todos eles, com muita luz, muita paz. Que a jornada lhes seja amena, tranquila e de muito bem. Abençoa-nos, Mestre, fica conosco, nos amparando e nos protegendo de todos os males, hoje, agora e sempre. Assim seja. Ok, então eu vou colocar o endereço lá no papelzinho, tá bom? E tem muitos dos nossos médicos, das equipes médicas, já saíram daqui, né? Já começaram a ir ao encontro desses que estão recebendo as preces hoje, tá bom? Vamos encerrar o nosso Evangelho. Agradeço a vocês mais uma vez pela força, pelas preces, por estarmos juntos. Okay? Que Jesus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Que fortaleça a nossa fé e a nossa esperança em dias melhores, que eles virão sim. Que Jesus abençoe a todos. Tenhamos todos uma ótima noite de descanso, de refazimento, de paz e possamos aproveitar melhor cada dia mais, fazendo o melhor que a gente puder. A gente se encontra na sexta-feira, em horário a definir, mas sempre à noite, entre 19 e 21 horas. Nosso estudo das sextas-feiras, tá bom? Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.